Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Muito prazer, eu sou a Flávia, sou a criadora aqui do canal FA Ateliê. Venho hoje, segunda-feira, né, como prometido no último vídeo, tá gravando pra vocês como que foi a minha feira de ontem, né? Será que tivemos venda? Será como é que foi? Enfim, gente, a maioria das meninas sempre fala, a gente sempre fala, né, que cada feira é uma feira. Nem sempre a gente consegue vendas, na verdade, mas é sobre isso. A gente tá saindo da nossa casa, a gente tá mostrando o nosso trabalho, na verdade, e só isso já é muito gratificante. A gente tá ali expondo o nosso trabalho, levando os nossos cartões, porque às vezes a gente não vende a nossa pronta entrega, mas a gente pega uma encomenda, né, que é uma venda também. A gente acaba convertendo em venda também. Então, assim, já falo, né? Não tive vendas da minha pronta entrega ontem. Teve bastante movimento na feira, mas assim, fim de mês é complicado, né? O pessoal já tem aquele vale ali do dia 20 já contado para algumas contas, às vezes fatura, né, de cartão de crédito, outras coisas. E eu vou em uma feira de frutas, né, alimentícia. Tem bastante coisa? Tem. Porém, é mais alimentícia. Então, fiz uma entrega de um jogo de banheiro. Então, não voltei no 0 a 0, né, gente? Eu consegui, sim, ter algum valor, mas não fiz venda nenhuma, né, da minha pronta entrega da feira. Então, eu tava com um joguinho de banheiro de 2 peças que a cliente me encomendou, levei na feira passada, no outro domingo, e ela não estava. Aí, ontem ela foi retirar. Aí, ela não falou que estava trabalhando, então ela não conseguiu estar na feira porque estava trabalhando. Então, eu já tinha recebido o sinal, né? Então, ontem o que eu recebi foi R$ 35, né? Que foi o restante desse kit de 2 peças, kit romano. Eu vou tentar estar colocando a foto aqui pra vocês verem como que é o modelo. Cru, né? Cru com a mescla do bebê. Mescla de marrom, salmão, bem bonito mesmo. Fica uma combinação bem delicada. Então, ela foi retirar. Tive bastante gente, fez bastante orçamento, viu bastante coisa, mas vendas mesmo nós não tivemos. Mas é como eu estava falando, só da gente tá mostrando, como eu tava falando, né, assim, o pessoal passa, pega o cartão, vê os modelos, pergunta se a gente faz outra coisa, outras cores. Então, tem muita conversa, tem muito diálogo, tem muita gente que passa. Eu fico do lado de uma barraca de pastel, então o movimento é grande. Porém, a feira é mais mesmo pra consumir, né? O pessoal vai pra comer seu pastelzinho, vai comprar verdura, comprar suas frutas. Então, pra mim, assim, não tem tanto movimento. Eu não vou muito cedo, até porque, assim, quando eu vou muito cedo, demora. Pra mim, o pessoal para mais ali a partir das 10h30, 11 horas. Meio-dia é um movimento maior ali, que o pessoal vai comer pastel, né? Então, fica aqui do lado. O pessoal olha bastante, fica ali admirando, e vem, pergunta, leva o cartãozinho. E assim vai levando. Tem semanas que o pessoal olha mais, tem semanas que não. Ontem foi bem parado pra mim, mesmo tendo bastante movimento. Mas por conta mesmo de final de mês, o pessoal foi mesmo comprar suas frutas da semana ali e não comprou mais tantas outras coisas, né? Tem uma barraca de sapato na frente, também o movimento foi pouco. Enfim, coisa normal mesmo. De quem tá ali, a gente sabe que vai ter semanas que a gente vai vender muito, vai ter semanas que a gente vai vender menos, e é normal. Então, assim, fiquei lá, cheguei umas 9 horas, mais ou menos, fiquei até 2 horas da tarde. Fiquei bastante tempo lá. E o pessoal parou, mas não fiz vendas daquilo ali. Mas não estou desanimada, sei que é assim mesmo. Semana que vem, se Deus quiser, tô lá de novo. Se eu não tiver, assim, se tiver chovendo, eu não vou, minha barraca fica aberta. Então, não tem como ir chovendo, vou com a bebê, não dá pra ficar lá chovendo. Mas tudo dando certo, se for da vontade de Deus, estarei lá domingo também em busca do meu sim. Se eu tiver um sim, maravilha. Se não for, melhor também. Estou expondo o meu trabalho. Uma hora alguém volta, como já aconteceu várias vezes, da pessoa fala, já passei aqui, já comprei, eu olhei muito, quero comprar de novo, vou comprar dessa vez. Quando eu comecei mesmo, eu tava levando os amigurumis. Eu tô aqui, já comecei a fazer pra levar. Chama muita atenção. As crianças, ou as famílias, né, vão ali comprar pastel e as crianças ficam chamando pra ir e acaba comprando. Então, aconteceu de uma cliente, ela passou num domingo, logo no início. Eu comecei a fazer feira em julho. Aí, a cliente passou com a filhinha dela e um bebezinho. Eu tava com um bebezinho novinho. Ela olhou assim e falou, depois eu volto aqui.
e ficou toda admirada. Só que começou a garoar. E aí ela foi embora. Domingo seguinte, ela não apareceu. Aí, na segunda-feira depois, né, 15 dias depois, ela voltou. Essa mesma cliente. Aí eu falei, tô lembrando sim. Ela perguntou se eu tinha lembrado. Eu falei, sim. Eu falei, eu imaginei que você não voltou, né, por causa da chuva, tava com o bebê. E enfim, ela falou, nossa, eu tô apaixonada por isso daqui. E aí ela acabou levando. Eu tinha 2 coelhinhos da época que eu tinha feito pra Páscoa. Antes eu não consegui vender e eu levei, né? E aí ela ficou com os 2 coelhinhos, o de menino e a coelhinha pra menina. E é isso, às vezes, geralmente na feira, quando o cliente fala que eu vou ali, depois eu volto, eles não voltam, né? Essa cliente, ela não voltou no mesmo dia, mas ela voltou 2 feiras depois e levou os 2 amigurumis. Então, é sobre isso, né? A gente não pode desistir, tem que estar sempre ali perseverante, né, gente? Agradecendo a Deus por tudo, pelo sim, pelo não, pelas vendas, pelas não vendas, pelo que a gente consegue produzir, pelo que a gente não consegue produzir também, né? A gente que é artesã, eu acho que a maioria passa por esses altos e baixos. Tem dias que a gente consegue fazer mais, tem dias que a gente não consegue fazer tanto. Tem mês que a gente produz muito, tem mês que a gente produz pouco. Tem mês que a gente vende mais do que faz, né? Acontece. Tem mês que a gente vende muito pouco também. E a gente tem que agradecer por tudo, porque só da gente estar ali trabalhando, a gente estar fazendo essas peças, transformando esses fios em arte, já é um dom maravilhoso. E eu tô sempre ali na feira, às vezes eu vejo que tá parado, eu começo a conversar com Deus ali no meu pensamento, pedindo a Ele, e sempre falo assim, Senhor, se for do meu merecimento, Tu sabes do quanto a gente precisa, Tu sabes das minhas necessidades. Então, se for da Tua vontade, envia uma abençoada para estar vindo aqui na barraca, mesmo que não comprando, mas vai estar ali olhando, volta depois. E Ele sempre me ouve, né? Ele sempre nos ouve. Então, a gente também tem que saber pedir e saber agradecer depois. Então, não foi uma feira de vendas, foi uma feira de entrega, mas vi muitas pessoas. Meninas, desculpe aí, às vezes pode aparecer um barulhinho de criança e a minha filha ali conversando com a avó e eu aproveitei pra gravar com vocês aqui rapidinho. Então, às vezes aí no fundo pode aparecer a voz dela, que tá fazendo a avó brincar. E aí eu vim correndo. Mas eu já tô praticamente finalizando aqui com vocês, né? E como eu já falei da feira, foi isso que aconteceu. Já tô aqui no meu crochêzinho, né? Tô pegando aqui, fazendo mais umas peças aqui, avulsas. E comecei também nos meus amigurumis, né? Então, essa semana vai sair bastante coisa bacana aqui. Se eu conseguir amanhã eu posto o vídeo, mas o mais certo é que eu venha postar quarta-feira, né? Eu vou tentar estar postando aí os 3 vídeos na semana. Vou colocar aqui no final também rodando a minha barraca para vocês verem como que é. É bem pequenininha, gente, bem simples, bem improvisada mesmo. Mas é aquela coisa, a gente tem que ir com o que a gente tem. Se a gente for investir de uma vez, for comprar tudo de uma vez, montar aquela barraca, não vai dar certo, gente. É tudo aos pouquinhos. Eu comecei na barraca, eu colocava um lençol no chão. Um lençol não, uma toalha de mesa. E expus os meus trabalhos ali. Aí eu saí eu saí pra ter minha bebê, né? E quando eu voltei, eu comprei uma mesa. Não é mesa de feira, comprei uma mesa mesmo ali. Ela abre e fecha. Então, eu comprei essa mesa pra mim estar colocando os meus trabalhos, elevando eles, né? Tirar eles do chão. Passa bastante cachorro, passa o pó e ele fica mais na altura para o cliente tá vendo também, né? Então, eu comprei essa mesa, aí eu voltei, eu senti aquela necessidade, assim, de pegar os meus tapetes e pendurar eles, né? Que a mesa era pequena, ficava tudo muito embolado. Ainda fica, né? Algumas coisas ainda ficam emboladas, mas já melhorou bastante. Aí, pra mim comprar uma barraca agora não tem condições, pra mim comprar uma arara daquelas não tenho condições, como meu esposo trabalha e ele trabalha de pedreiro, mexe com bastante coisa, né? Eu fui lá, comprei um monte de cano e ele montou pra mim. Então, a gente monta, desmonta, a gente bota, a gente vai com um carro pequeno, né? Carro de passeio, o porta-mala não é tão grande. Então, a gente acabou fazendo essa arara de plástico, de cano, de PVC, né? E aí, eu monto e coloco nos cabides, né? Aí, às vezes fica um pouquinho amassadinho, não fica tão retinho, tem que estar passando a mão ali, porque eu levo as minhas peças numa sacola de feira e num carrinho de feira, que eu não tinha, também fui comprando aos poucos.
E aí, de acordo com eu for vendo a necessidade, eu vou investindo na barraca, eu vou aumentando, vou levando outras coisas. E assim a gente vai seguindo, né, gente? Um dia de cada vez, uma conquista de cada vez. Não dá pra gente querer fazer tudo, né? Porque a gente que vive de crochê é muito incerto, né? Não é aquela coisa tão certa. Eu mesmo tenho essa grande dificuldade de estar vindo gravar, de estar postando no Instagram. Gosto de fazer. Então, eu tenho aquela sensação de que eu tô perdendo tempo, sabe? Eu só quero sentar, crochetar, crochetar, crochetar. Então, acabo demorando pra tirar fotos, demorando pra gravar. E agora que eu tô começando a postar aqui no YouTube, eu tô começando a perceber que a gente tem sim que ter. Não é só fazer o crochê. E isso tá me ajudando também, né? Que eu já tô começando a me organizar mais pra isso. Porque a gente não vende só na feira, a gente tem que tentar vender de outras formas, né? A gente tem que unir as coisas, unir as nossas redes sociais, unir, com a feira que a gente já vai, né? Pra uma se ajudar. Quando a gente não vende na feira, a gente vende pelo WhatsApp, a gente vende pelo Instagram. Eu tenho uma loja na Shopee também, que tá bem parada e eu não tô olhando muito. Tem algumas peças que vende mais, então eu vou estar focando também nisso, né? Não só em produzir também, mas tentar vender, porque vai ficando acumulado ali, né? Eu preciso muito de peças para feira, mas eu preciso também voltar a produzir lá para lojinha. Mas é isso, um dia de cada vez, né? A gente vai fazendo cada coisa no seu tempo. Eu já conversei bastante, já falei um monte de coisa. A crocheteira doida, que começa a falar uma coisa já vira para outra. Cabeça a mil. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Agradeço a vocês que ficaram até o final. Aquele like que vocês deixarem lá, o comentário que vocês quiserem estar deixando pra mim ver que vocês passaram por aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.